Fala pessoal, a Carla Zambelli tem uma péssima notícia agora, né? Nessa terça-feira, essa que é a realidade, a casa caiu. Provavelmente o risco de prisão da Carla Zambelli já está praticamente aí pavimentado, é muito grande. Não sei se você sabe. Bolsonaro vai ser enjaulado porque o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Benedito Gonçalves, partiu para cima. Ele, de certo modo, sabendo que teria alguém que iria, de certo modo, atrasar todas as investigações, supostamente, né? Contra o Bolsonaro, ele já colocou muita prova a ponto de não deixar o Bolsonaro solto. E aí, nesse pacote, ele colocou o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e também colocou os filhos do Bolsonaro. E adivinha só quem o ministro também colocou junto? A Carla Zambelli. E o pior, né, que a coisa aqui ela vai ficando um tanto que mais complicada, porque de certo modo, não só o Bolsonaro, mas a Carla Zambelli, que é o que nós vamos falar aqui hoje, ela se complica, que ela foi colocada aí, como é que eu posso dizer, no pacote, tá? A Carla Zambelli presta depoimento à Polícia Federal sobre suposta contratação de hacker para a invasão do sistema do judiciário. Desculpa ler rápido assim, tá? A deputada Carla Zambelli será ouvida, e foi ouvida, essa que é a realidade, e a casa caiu. A coisa foi ficando complicada. Por quê? Eu vou te contar tudo isso, tá? Mas antes de mais nada, dá essa força, dá essa moral pra gente aqui, já deixa um like, é de graça. Eu tô trazendo essa informação aqui pra você de extrema relevância, tá? E eu preciso muito que você me apoie aí, dando o like. Deixa eu mudar aqui algumas coisas. Eu acho que agora já deu já uma música aí, já deu um som. Ó, é o seguinte, a Carla Zambelli está em pânico, porque sabe que o ministro Benedito Araújo partiu para cima do Bolsonaro e aí colocou mais ela, Nicolas Ferreira, todo mundo no pacote. E aí o que vai acontecer? Eu vou te contar o que vai acontecer sobre a situação da Carla Zambelli. Porque você acha assim, vai ficar só nisso aí, vai lá prestar depoimento na Polícia Federal e não vai dar em nada não. Você tá pensando assim? Você tava pensando assim, você não vai pensar mais. Porque depois do que eu vou te contar aqui, você vai falar assim, e Cláudio, a coisa pra Carla Zambelli, ela não ficou muito boa, não. Teve aí uma indenização para poder pagar sobre a questão do rapaz, né, que ela perseguiu aqui em São Paulo, perdeu as armas e, de certo modo, agora vai perder muita coisa mais importante do que tudo isso, tá? E eu vou te contar. Primeiro, a gente precisa saber o que aconteceu com a Carluxa, tá? Mais carinhosamente, né, Carla Zambelli, mais carinhosamente Carluxa, o que o pessoal fala por aí. Ó, é o seguinte, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Se você é novo, aproveite e já deixa um like aqui. Vamos lá ver o que diz o Globo. Investigada por supostamente participar de um esquema que inseriu dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, a deputada Carla Zambelli, do PL, deverá prestar depoimento à Polícia Federal em Brasília. Eu já vou te falar, vai acontecer uma coisa horrível com Carla Zambelli, eu vou te falar o que vai acontecer aqui no vídeo. De verdade, você vai saber. A partir, né, das 14 horas aí dessa terça-feira, a parlamentar negou ter cometido o crime. Ela negou. Agora tem uma outra coisa aqui que chama bastante atenção. No início de agosto, a Carla Zambelli foi alvo de busca e apreensão em seu apartamento funcional e em seu gabinete no Congresso Nacional. Olha que para a Polícia Federal ingressar num gabinete de um deputado, né, a coisa tá bem complicada, tá? Foram cumpridos ainda mandados, né, contra alguns de seus assessores e também um de prisão preventiva contra o hacker Walter Delgatti Neto, que confessou ter invadido a plataforma e incluído uma ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Incluindo uma ordem de prisão aí contra o ministro. Foi um verdadeiro absurdo. Não sei como é que ele se envolveu nessa daí, mas foi uma verdadeira furada. Ela falando aqui a Zambelli, tá? Depois a gente vai ouvir o que o Walter Delgatti falou. Vamos lá, o que a Carluxa falou, assim, ó. Ela deve ter pedido pra você deixar um like também, Carla Zambelli. Não, sou eu que tô pedindo. O que eu tenho de relação com o Walter Delgatti é que eu conheci saindo de um hotel. Vivia trocando de número de telefone, queria falar ao vivo. Nos vimos 3 vezes e conversamos sobre tecnologia. Só sobre tecnologia, coisinha pouca, besteirinha. Uma vez o ajudei a vir a Brasília, ele disse que teria provas e serviços a oferecer ao PL. Ela já levando aqui todo mundo pra jaula também. E o levei até o Valdemar Costa Neto, da Costa Neto, presidente da... meu pai. Presidente da sigla. Fizemos uma reunião
Diz a deputada, eu não acredito nisso. O Delgatti se ofereceu para participar de uma espécie de auditoria no primeiro e no segundo turno das eleições. Ele encontrou Bolsonaro, que perguntou se as urnas eram confiáveis. Nunca mais eu tive contato com ele. Aí o Delgatti falou o seguinte. Em depoimento, Delgatti Neto disse que Carla Zambelli pediu que ele invadisse as contas de e-mail e o telefone do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Aqui é decisivo. Aqui mostra se a Carla Zambelli vai pra jaula ou não. Essa que é a realidade. A solicitação teria sido feita durante um encontro na rodovia dos Bandeirantes, na capital paulista, em setembro de 2022. A PF, né, ele disse que ele só conseguiu acessar o e-mail do ministro Alexandre, mas não encontrou nada de comprometedor. Também não ia falar mais nada, né, porque senão a coisa ia ficar mais complicada. E aí a Carla Zambelli falou assim, ao Globo, a assessoria de imprensa da parlamentar informou que o dinheiro repassado pelo ex-assessor da deputada Delgatti não teve relação com a invasão do sistema, né, do Conselho Nacional de Justiça. As transferências, que totalizaram R$10.500, foram feitas para pagar garrafas de uísque, né, enfim. Além disso, a PF não encontrou indícios, é o que diz que é a Carla Zambelli. Será que não? Será que a Polícia Federal iria só simplesmente chegar lá e falar assim, deputada Carla Zambelli, vem aqui, por favor, a gente precisa bater um papo aqui, conversar sobre aquele dinheiro de pinga, né, que você deu para ele lá pro Delgatti, e é coisa rápida. Você acha que a Polícia Federal ia fazer isso? Consequentemente, não. Você acha que a Polícia Federal iria simplesmente ir apreender armas da Zambelli, da Carluxo, assim e tal, e ficar por isso mesmo? Claro que não. Existe um motivo, e eu já expliquei para vocês isso daqui. Vocês estão cansados de saber. O novo Código de Processo Civil fala sobre isso. O ônus da prova cabe a quem acusa. E para a Zambelli perder todas essas coisas aí, não sei o que, um monte de situação, que não vai dar para mim ficar falando aqui para você já sabe o que é, né? Perdeu, acho que mais de 3 armas aí, enfim, né? Enfim, perdeu tudo isso, tá? E além disso, a credibilidade dela vem caindo cada dia mais e mais. E se já não bastasse isso, a péssima notícia para ela é que, de certo modo, consequentemente, o Bolsonaro vai ser enjaulado e vai levar ela junto. Por quê? Aí eis a questão para você que assistiu o vídeo até aqui. A Carla Zambelli, que é no caso aqui, ela existe a grande possibilidade do ministro Ernesto, o ministro Benedito, né, Araújo, ele encheu tanto de provas, que vai enjaular o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, os filhos, o Nicolas Ferreira. Tem matéria aqui do Globo falando sobre isso. E o pior, vai levar a Carla Zambelli junto. E não só prender, porque esses caras aí, esse pessoal, uma parte dele da política, não é só a questão de prender. É a questão, de certo modo, de prender esse pessoal e deixar eles inelegíveis, né? E aí, consequentemente, que às vezes prende, né? Prisão preventiva. Prende hoje, daqui um mês, né? Solta. E quando fica inelegível? Por 8 anos. E aí, como é que fica? Não se candidata mais. E, consequentemente, vai sendo esquecido pelo povo, vai pra jaula, o destino é a jaula, e a casa vai caindo, e depois nunca mais ganha nada. E é o medo que a Carla Zambelli, e dentre tantos desses outros políticos aí, tem, de serem esquecidos pelo povo, tá? Então, a Carla Zambelli, ela tem uma péssima notícia, porque vai ser, de certo modo, considerada inelegível, e, de certo modo, vai chegar um tempo onde não vai ter mais como recorrer, vai ficar por 8 anos fora da política. O Bolsonaro tem os filhos para poder sustentar, ele tem a aposentadoria. Se ele ficasse, vamos dizer, se o problema do Bolsonaro é a prisão, se ele dissesse assim, não vai ser preso, o Bolsonaro estava com a vida feita. Como é que ele ficaria tranquilamente 8, 10, 12 anos, 15, 20 fora da política? E a Carla Zambelli, ela tem essa sustentação para poder ficar fora da política? O Bolsonaro, eu sei que se ele deixar aí ficar 12, 13 anos fora da política, 14 anos, né, um exemplo, se ele quisesse retornar, ele teria uma estrutura. A Carla Zambelli, não. Você entende? Esse é o maior problema e o drama da Zambelli, tá? O ministro Benedito partiu para cima e a Carla Zambelli corre sério risco de ser presa, tá? Esses são os primeiros passos. E depois, quando chegar o novo PGR, escolhido pelo Lula,
a coisa vai ficar pior para a Zambelli e Companhia Limitada. Obrigado pela presença, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixa um like, é extremamente importante. Se você quiser, você já ajudou demais até aqui. Agora, se você quiser ajudar a gente um pouquinho mais para a gente trazer outros jornais aqui, notícias de última hora para você, às vezes sai aí nos canais fechados, a gente tem que trazer aqui de última hora para você, envia qualquer valor pelo Pix aí, que vai ajudar a gente demais. Beleza? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Obrigado pela presença aí, obrigado pelo moral. Comenta aí o que você acha de toda essa situação. Beleza? Valeu, um abraço aí, a gente se fala. Obrigado. Tchau.